Então vamos lá. Dana, vamos começar com algo que... o simples e o básico, assim. O que é Souzo? Como funciona o Souzo? Do que você fala, daquilo que... como foi criado, o que aconteceu, o que significa... O que é isso? Okay. So, about 1998, Em 1998, aproximadamente, we started doing deliverance with the 10 steps of freedom, nós começamos a trabalhar com libertação, com os 10 passos para a libertação, which came from Pablo Butari, que vinha de Pablo Butari. and we were taught it when Randy Clark came. E nós fomos ensinados quando o Randy Clark veio visitar a gente. From there, we learned a lot of other tools. E dali em diante a gente aprendeu outras ferramentas. My favorite one is called the Father Ladder, E a que eu mais gosto é a escada do Pai, where we talk about the identity you get from your Father, onde nós falamos sobre a identidade que você recebe do seu Pai, Jesus, and the Holy Spirit. Jesus e o Espírito Santo. And by what you tell me about your earthly father, E por aquilo que você me diz do seu pai terreno, 95% of the time, 95% das vezes, I know exactly what you think of Father God. eu sei exatamente o que você pensa de Deus Pai. It's very powerful. É muito poderoso. And people will say, how did you know that? E as pessoas falam, mas como você sabia 'Cause I'm so disso? smart. Fala que eu sou muito inteligente. No, I know that because of what you tell me. E na verdade eu sei por aquilo que a pessoa fala para mim. On the same way, E da mesma maneira, if you picture Father God, se você imagina que Deus Pai, you tell me what you see, e você me diz o que você vê, I know what you need to forgive your dad for. e eu sei também o que você precisa perdoar o seu pai. And it's a really easy way to get people connected to God. E é uma forma muito fácil de você conectar as pessoas com Deus. It's the Inner Healing Deliverance Ministry at Bethel Church. É o curso, o trabalho de cura e libertação, cura interior e libertação da Bethel. And some people wonder is it really deliverance? E as pessoas às vezes ficam pensando, será que é libertação mesmo? Because it's so gentle. Porque é muito gentil. But when you feel the demonic leave, Mas quando você sente que o demônio sai, it's gone because you've taken away its right to be there. é Deus porque foi tirado o direito daquele demônio estar ali. Yeah. We had some of that Friday night. A gente teve um pouco disso na sexta-feira à noite. I won't make you raise your hand, but some of you know what I'm talking about. Eu não vou falar para vocês levantarem a mão, mas alguns de vocês sabem do que eu estou falando. Amém. É lindo, gente. Amo Souzo. Vocês vão falar comigo. Souzo transformou minha vida. E de muitas pessoas aqui. Quem que já experimentou Souzo? É incrível. Bem, como que acontece na nossa vida? É quando a gente já foi machucado pela igreja, principalmente pela liderança da igreja. E como que eu posso ser livre disso? Well, forgiveness is always going to be a number one key. Perdão sempre vai ser a chave número 1. If we look at Matthew 18, it tells us Se nós olharmos para Mateus 18, isso fala para a gente that if you have bitterness and unforgiveness, que se você tiver amargura e falta de perdão, that you are locked in prison, então você está trancado numa prisão. not the person who hurt you. Não a pessoa que feriu você. Somebody told me one time Então alguém me disse uma vez that bitterness is like poison que a amargura é como um veneno that you drink and expect the other person to die. que você toma e espera que a outra pessoa morra. So forgiveness Então, perdão is always a basic key. é sempre uma questão básica. And then there's this amazing word called no. E tem uma palavrinha chamada No, like No, yes and and no. Tem uma palavrinha chamada não. And I feel like sometimes we need to learn boundaries, E às vezes nós precisamos aprender limites and we need to just know that we have the right to say no. e saber que nós temos o direito de dizer não. So we're not victimized. Então nós não somos vitimizados. E a pessoa continua perguntando como que eu faço para eu submeter a uma liderança na qual eu não admiro e muitas vezes eu percebo manipulação e controle.
Well, Então, I think it would depend. eu creio que depende. I don't personally 100% adore everyone I work with. Eu pessoalmente não adoro 100% todas as pessoas com quem eu trabalho. It's hard to believe, but they probably don't all adore me either. Então, mas eles também não me amam também. Eu acho tudo isso But difícil que seja de acreditar. but I feel like if you're all heading towards where you want to go, Mas eu creio que se vocês estão todos direcionados para onde você quer chegar, then there's grace we're able to give each other. então existe graça que a gente alcança uns para os outros. So I would, if the vision is where you want to go, Então, se a visão daquela liderança é aonde você quer chegar, then it's easier to give grace to the leaders who possibly don't have the right personality types. então é mais fácil de você conceder graça à liderança que tem, ou talvez, as características de lidar com as coisas da forma como você gostaria. But I also believe in brave communication. Mas eu também acredito numa comunicação corajosa. It's like, this is how I'm experiencing you, and it's not fun. É quando você chegar e você dizer assim, olha, eu estou sentindo dessa forma e isso não está sendo legal. But if you are a brave communicator, Mas se você é um comunicador corajoso, you need to be ready for them to bravely communicate back. você precisa estar preparado para receber uma comunicação de alguém corajoso. I had a situation one time Eu tive uma situação uma vez that did not go well for me with one of my leaders. que não foi muito boa para mim com um dos meus líderes. And when we actually sat down and had our brave communication, E quando a gente sentou para ter essa conversa corajosa, we both had a wrong idea of what was said in the room. nós dois tínhamos uma ideia errada a respeito do que tinha sido falado. So I believe Então eu creio that there's a spirit realm as well as a physical realm. que existe um reino espiritual assim como um reino And natural, I físico, say something, onde eu digo algo, it passes through the spiritual realm, passa pelo reino espiritual and it can be tweaked a little bit e pode ser distorcido um pouco before it lands on the person. antes que chegue na pessoa. And so sometimes you have to just talk out, what did you actually hear me say? Então, às vezes você precisa perguntar, o que você ouviu eu dizer? Because that's not what I think I said. Porque eu não acho que é isso que eu falei. Yeah. Is it okay? E sim. E Dana, que ferramentas que você poderia trazer para a gente quando você fala sobre comunicação corajosa? Como que nós poderíamos aprender de um modo efetivo e saudável a fazer um confronto quando a gente precisa fazer um confronto com alguém? E ter essa comunicação corajosa? So the first aspect of communication is knowing yourself. Então, o primeiro aspecto da comunicação é você se conhecer. So if I have a situation with someone, Então, se eu tenho uma situação com alguém, I'm going to ask the Lord first, what happened there? e eu preciso perguntar primeiro para Deus, o que aconteceu? Did I hear it wrong? Será que eu ouvi errado? Did it maybe touch something that isn't hurt in me? Será que não tocou algo que me machuca? And then I'll see what the Lord says, E então você vê o que Deus fala. and I'll say, He might show me what happened on their side. E então me mostra o que aconteceu do lado deles, talvez. And then it gives me some grace for the conversation. E Deus me dá graça para aquela conversa. But Dan Fairley has a comment that he says Mas o Dan Fairley, ele tem um comentário que ele fala that each of you have your own communication code book. que cada pessoa tem o seu sua forma de comunicar, seu livrinho de comunicação, código de comunicação, There's so much more than words. que é muito além das palavras. So me sitting really close here Então eu sentando bem perto aqui might mean I'm comfortable. pode significar que eu estou confortável, It might mean I'm like, hey. ou pode ser que eu estou empurrando ela, né? So I don't know your code book. Eu não sei qual é o seu código de comunicação. And sometimes we just need to find out, how did you experience me? Então, às vezes a gente precisa descobrir como que você entendeu isso que eu falei. I used to my boys would go, "Oh, Mom, you're making that face."
Os meus filhos falavam assim, mãe, você está fazendo aquela cara. I'm like, what face? Eu falava, que cara? It's like this. Aquela cara. I'm like, I don't make that face. Eu não faço essa cara. Like, yeah, that's the face. Sim, a cara. No matter what you say right now, Não importa o que você fale. we're reading that face. A gente está vendo a sua cara. So, yeah, learning each other's codes, especially in relationships. Especialmente em relacionamentos, nós precisamos aprender os códigos uns dos outros. My husband loves to call me by a certain name. O meu marido ama me chamar de um certo apelido, nome. I hate when he calls me E that. eu odeio quando ele me chama assim. We've been married 38 years. Nós somos casados há 38 anos. I'm like, I don't like it when you call me that. Eu falei, eu não gosto quando você me chama assim. Why? It's so Ele cute. falou, por quê? Tão bonitinho. I'll show you cute. Bonitinho. And so it doesn't mean the same thing to me that it means to him. It's endearing to him. Não significa a mesma coisa para ele do que para mim. Para ele é uma forma de carinho. And so it's just sweet pea. E ele me chama de tortinha. Não, é que na verdade é uma flor. É ervilha. Minha pequena ervilha. Como se fosse uma ervilha. Yeah. And I'm like, Sabe aquela ervilha que ela é dentro do grãozinho da vagem da ervilha? É isso que é a sweet pea. Entendeu? Que ela é docinha, por isso que ela chama sweet pea, que é uma ervilha doce. it just makes me feel like I'm this Wow. little tiny kid or something. I'm like, sweet pea. Ela falou, eu It's fico the me face. sentindo. Eu fico me sentindo uma menininha. Aí eu faço aquela cara pra ele. É a cara. It's the face. É a cara. Bom, tem algumas aqui sobre liderança, então eu já vou tentar achar elas assim. Quais são alguns conselhos que você poderia falar sobre liderança quando ela é uma liderança empoderada e saudável? When it's a powerful leadership that it's healthy. Oh, okay. I think the most important aspect of being a leader Eu creio que o aspecto mais importante de ser um líder is for yourself to be healthy. é para que você mesmo seja saudável. And we may talk about it on this conference, A gente pode ser que fale durante a conferência, but there's a truth in Scripture mas existe uma verdade na palavra de Deus. when Jesus said you can't get bad fruit from a good tree, Quando Jesus diz que você não pode ter um fruto ruim de uma árvore boa, or bad from good. ou um fruto bom de uma árvore ruim. So what I find is the church has gotten really good at being fruit pickers Então, o que eu encontro é que a igreja ela é muito boa sobre achar frutos, rather than changing our trees. ao invés de mudar as nossas árvores. And I teach inner healing and deliverance, Eu ensino sobre cura interior e libertação, but I don't believe in always looking at yourself like, what's wrong with me? Is there something wrong with me? mas eu não acredito de você passar o tempo inteiro olhando para dentro de você. Será que sou eu? Eu que estou fazendo errado? But I'm expecting to deal with when a bad fruit pops out. Mas eu espero que eu possa lidar quando um fruto ruim aparece. I don't hide that. Eu não escondo isso. I ask God, where did that come from? Eu falo, Deus, de onde veio isso? And I do this with my team. E eu faço isso com a minha equipe. And I don't expect my team to be perfect, E eu não espero que a minha equipe seja perfeita. but I expect them to deal with the bad fruit when it's there. Mas eu espero que eles lidem com o fruto ruim quando estiver ali. And I expect them to find where it came from and heal that place. E eu espero que eles possam encontrar aquele lugar e trazer cura para aquele lugar. So the more healed your team members are, the easier it's going to be to run together. Então, quanto mais curado a sua equipe for, melhor, mais fácil vai ser de você lidar. E tem uma pergunta aqui. Be real. Qual atmosfera você sente quando você vem ao Brasil? What is the atmosphere that you feel when you come to Depois a gente pode fazer um momento profético de mudando a atmosfera, shift a atmosfera pelo Brasil. Essa aí quem perguntou. Okay. So the next session will be shifting atmospheres. Então, na próxima sessão nós vamos falar sobre mudando atmosferas. So we'll talk about that. Então, nós vamos conversar sobre isso. But I want you to understand that every
city has its own atmosphere. Mas eu preciso que você entenda que cada cidade tem a própria atmosfera. Every house has its own atmosphere. Cada casa tem a sua própria Each atmosfera. of you has your own atmosphere. Cada de nós tem a própria atmosfera. So, I think Brazil is wonderful. Eu creio que o Brasil é maravilhoso. But there are some things you want to shift. Mas tem algumas coisas que vocês querem mudar. And it's different in each city. E é diferente em cada cidade. So, it's not a surprise for me to say here is very mystical. Não é uma surpresa para mim dizer que é um lugar muito místico, Which would not necessarily be good, que mystical. não necessariamente seria um bom místico, But for every negative, there's the positive. mas para todo negativo tem um positivo. If you have an atmosphere that's mystical, Se você tem uma atmosfera que é mais mística, the Holy Spirit is going to work really well in that area. o Espírito Santo funciona muito bem naquela área. But what you'll have to do is ground people in truth Mas o que você tem que fazer é fundamentar as pessoas em verdade, so that you're not taken away from the Holy Spirit to mysticism. para que você não seja levado do Espírito Santo para o misticismo. As an American, E como americana, I find Brazil very sexual. eu creio que o Brasil ele é muito sexual. In different places, Em lugares diferentes, I find it scary sexual. eu acho que é até meio assustador sexual. In other places, I find it as normal to be sexual. Em outros lugares é um normal sexual. Does that make sense? Faz sentido? Yeah. Now, we have that in America too. Também temos nos Estados Unidos. I'm not, so I don't like to make it sound like we have anything better. Então não é no sentido de que nós temos qualquer coisa melhor, é só diferente. But there is one atmosphere in America that I love. Mas existe uma atmosfera nos Estados Unidos que eu amo. It's the ability to be better than you were. É a habilidade de ser melhor do que você era. I love that about America. Eu gosto muito disso nos Estados Unidos. And I was in the UK, Eu fui para a Inglaterra and I was preaching on the prophetic. e eu estava ensinando a respeito do profético. And one of my friends was teaching with me. E uma das minhas amigas estava ensinando comigo. And when she got up after me, she said, E ela veio depois de mim e ela disse, it's a lot harder in the UK to be prophetic. ela falou, é muito mais difícil na Inglaterra você ser profético. And I'm thinking, why? E eu pensei, por quê? She says, because Americans are always like, oh, you look so good. Porque os americanos assim, nossa, que linda que você tá! Wow, look at you. Olha só! You're awesome. Você é fera! So giving prophetic words is easy for us. Dar palavras proféticas para os americanos é fácil. But for British people, Mas para os ingleses, they're like, that's lovely. eles falam, é amável. And they're like, we have to, she was saying, E ela estava dizendo, that we as British people ela falou, nós como ingleses, have to learn to be nice first. temos que aprender a ser bom primeiro, a ser joia, querido. This culture, Essa cultura very kind. é muito bondosa. You should be so easy in the Holy Spirit with the prophetic. Vocês devem fluir muito facilmente no Espírito Yeah. Santo com o profético. As we were walking around, À medida que nós andávamos pela cidade, there were some people that were limping, tinha algumas pessoas que estavam mancando. and I so wanted to pray for them, but I didn't want to scare them E eu queria orar por eles, mas eu não queria assustar eles. because I'm just speaking English. Porque eu só falo inglês, né? But I felt a draw on your streets here to bring the church to the street. Mas eu senti um chamado de trazer a igreja para as ruas nessa cidade. And that's a good atmosphere. E essa é uma boa atmosfera. Yeah. Aqui é uma pergunta sobre o feminismo. Movimentos sociais como o feminismo denunciam o sintoma de orfandade e perca de identidade? Como que esse tipo de ideologia coopera para confundir a nossa mente a respeito daquilo que Deus pensa de nós? Thank you. Feminism, like how this change your culture. No. Okay. All right.
Well, I think that the feminist movements probably started out of a real need. Eu creio que o movimento feminista ele nasceu de uma necessidade real. Because there was a you don't count, you don't matter. Porque existia uma cultura de que como você não conta, você não importa. But unfortunately, it swung way over to we matter more. Então, infelizmente, acabou caminhando para um outro lugar onde diz nós importamos mais. And I think it is tearing down the structure of what a man should be. E está destruindo a estrutura do que um homem deveria ser. And I personally want a man to open my door. E eu, pessoalmente, eu quero um homem que abra a porta para mim. Amen. But I raised my boys to open doors for women. E eu criei os meus meninos para abrirem portas para mulheres. And I'm very capable to open my own door. Mas eu sou muito capaz de abrir minha própria porta. And my boys were probably 8 and 12. E os meus filhos tinham mais ou menos 8 e 12. And I was just rushing through the doors. E eu estava passando pelas portas. And the Lord said, you need to stop right now. E Deus disse, você precisa parar agora. You need to train your boys to open your doors. Você precisa treinar os seus meninos para abrirem portas para I'm você. like, I can open my own door. Eu falei, mas eu consigo abrir a porta. He said, you are not doing your future daughter-in-laws any favor. Ele falou, você não está fazendo um favor para suas noras futuras. So my youngest son goes to college, Então, meu filho mais novo foi para a faculdade, opens the girls' doors, abre portas para as and they're meninas. like, who is this E guy? elas falam, quem é esse cara? My oldest one goes to college, Meu mais velho foi para a and he faculdade. went to a feminist college. E ele foi para uma faculdade feminista. And he opened a door, E ele abriu a porta. and the lady said, I can open my own door. E a mulher falou, eu posso abrir minha própria porta. He's like, oh, okay. Ele falou, beleza. So I think a lot of times movements start with a need, Eu creio que muitas vezes o movimento começa com uma necessidade, but they swing past the truth and into what they should never be. mas eles acabam se passando da verdade daquilo que ele nunca deveria ter sido. And I just don't think I don't think today it represents a good movement. E hoje eu não creio que representa um bom movimento. Yeah. E como a gente já está falando no feminismo, como que é lidado com essa questão do feminismo e o machismo? Vamos agora para o outro lado, vamos inverter o machismo. I don't think America has a lot of machismo. Yeah, I think a lot of our American men are O machismo não é uma coisa comum para os homens americanos. Aleluias, diz a Késia. I mean, we have different segments of society that would be like that. Nós temos segmentos diferentes da sociedade que são dessa forma. So I don't know that I have a good answer in my experience of that. Então eu não sei se eu tenho uma boa resposta na minha experiência a respeito disso. But I will not watch a TV show that degrades a man. Mas eu não vou assistir uma série ou alguma coisa na televisão que degrada a imagem do homem. Yep, I won't watch it. Eu I não don't think it's assisto. funny at all. Eu não acho que é engraçado. You know the comedies, you know, Sabe essas comédias e and the dad does some stupid guy just bumbling o around. pai é bem tonto e todo mundo ia andando daquele jeitão. I'm like, no, I won't watch Eu não that. assisto. Because it's giving the opinion that you don't need to honor. Porque dá a opinião para você de que você não precisa honrar. And I'm a really strong woman. E eu sou uma mulher muito forte. Yeah. And I'm married to a very amazing man. E eu sou casada com um homem maravilhoso. But when we're together, I come under him, don't I? Mas Yeah. quando a gente está junto, eu tô sempre debaixo dele, não é verdade? Yeah. It's when I'm traveling by myself, I am like the top dog. Quando eu tô viajando sozinha, cara, eu mando, eu sou o cara. But when I'm with him, he's in Mas quando eu charge. tô com ele, é ele que tá no controle. And it's not that we don't have opinions, E não é que a gente não tem opiniões, but I'm not going to fight for his position. mas eu não vou lutar pela posição dele. E uma das coisas que eu percebo, essa pergunta é minha, não está aqui, né? Agora começou a Késia.
né? Só para uma das coisas que a gente percebe aqui no Brasil e muitas vezes na liderança dentro da igreja, que às vezes é confundida essa questão de submissão e amor. E como o homem, ele diz, você precisa se submeter a mim, eu sou o cabeça. E a gente percebe muitas vezes que no casamento o homem diz, eu sou a última palavra. E como que você vê essa situação, assim, dentro do casamento? Como que é um casamento funcional, no qual a gente segue o que é a verdadeira ser o cabeça, o que é a mulher, o que é o homem? Como que isso funciona? Yeah. Men, you are going to like my answer. Homens, vocês vão gostar da minha resposta. There has to be a final answer. Precisa haver uma última palavra. Otherwise, you're just going to always be in conflict. Senão você sempre vai estar em conflito. But the final answer doesn't have to be at my cost. Mas a resposta final não precisa ser à minha custa. And you should be able to talk out the situation. Você precisa ter capacidade para conversar essa situação. But my husband does have the final answer. Mas o meu marido realmente tem a última palavra. Now, Agora, I have a very good man eu tenho um homem muito bom, who doesn't beat me, que não bate em mim, who doesn't harm me, que não faz mal para mim. and that kind of changes some of my answer. Isso muda um pouco da minha postura, da minha resposta. I don't believe in women being abused in their homes. Eu não acredito em mulheres sendo abusadas nos seus lares. When we talk about a culture of honor, Quando nós falamos a respeito de uma cultura de honra, people misunderstand that. as pessoas entendem isso mal. You teach about culture of honor, Quando você ensina sobre cultura da honra, and the leaders are like, well, you have to honor me. e aí o líder fala assim, você tem que me honrar. But actually, the culture of honor is we honor each other. Mas na verdade a cultura da honra é quando um honra o outro. And my giving my husband the final answer is my honor to him. Porque eu deixar o meu marido dar a resposta final é a minha honra a ele. But he has honored me by asking my opinion. Mas ele me honra pedindo a minha opinião. And when you when you know the heart of your leader, Quando você conhece o coração do seu líder, and you know that your leader has your good at heart, e você sabe que o seu líder pensa no seu bem, it's very easy to obey. é muito fácil de você obedecer. My leader was Danny Silk for years. O meu líder por muitos anos foi o Danny Silk. He's a great man. Ele é um homem fantástico. And he would say to me, Donna, you need to stop this. E ele dizia para mim, Donna, você precisa parar com I'm isso. like, no. E eu falava, não. I'd be talking, I know I want to do this, I Não, eu want to quero do fazer that. assim, assim, assado. He's like, no, you need to not do this. Ele falou, não, você não pode fazer isso. And I wouldn't really like it, E eu não gostava muito, but I would obey. mas eu obedecia. And I wouldn't talk about him behind his back E eu não ia falar mal pelas costas, because I knew he was seeing it from a position of wanting my best. porque eu sabia que ele estava vendo de uma posição de quem queria o meu melhor. And I was able to easily submit even if I didn't like the answer. Então eu conseguia me submeter facilmente, mesmo que eu não gostasse da resposta. But I knew his heart was for me. Mas eu sabia que o coração dele era por mim. It wasn't just for him. Não era só por ele. And a lot of people learn about the culture of honor E muitas pessoas aprenderam a cultura da honra. and this extremely controlling pastor E esse pastor controlador, totalmente controlador, said to me, I'm so glad that Danny taught this culture of honor. disse para mim assim, eu tô tão feliz que o Danny ensinou sobre a cultura da honra. I've been telling all my people they have to obey. E eu tenho falado para o meu povo que eles precisam obedecer. Like, that's not what that book says. Eu falei, não é isso que o livro fala. Did you even read that book? Você leu o livro? See, honor is both ways. Você precisa entender que honra, ela vem dos dois lados. It's not just you have to obey and honor me. Não é só você precisa me obedecer e me honrar. Is that enough?
tem uma aqui que fala dos soltais. Ligações de alma. Era uma pessoa que ela teve envolvimento. Ela teve envolvimento com um homem. E até hoje ela não consegue esquecer essa pessoa. Ela já fez oração de desligamento de alma. Ela já tentou bloquear, já tentou tudo isso. Mas ela ainda continua presa a ele. Como que a gente lida com situações onde a alma se mantém conectada ao outro e não consegue esquecer e seguir em frente na vida? Okay, so first of all, Então, em primeiro lugar, you would need to ask Jesus to forgive you for any sexual sin. você precisa pedir perdão para Jesus por ter cometido um pecado sexual. Because we have to own our sin. Porque nós temos que nos apropriar do nosso pecado. Once we are forgiven, it's gone. Uma vez que a gente foi perdoado, ele já não é mais nosso. But if we don't repent, Mas se a gente não se arrepender, then there can still be an open door. então ainda vai haver uma porta aberta. If you've repented, Se você se arrependeu, then you need to forgive the other person você precisa então perdoar a outra pessoa and maybe yourself, e talvez a você mesmo, depending on what went on. dependendo do que aconteceu. And you need to literally break the soul tie. E você precisa literalmente romper com o laço de alma. If you've done that Se você já fez isso and you still can't stop thinking about this e você não person, consegue parar de pensar nessa pessoa, then you need to break an agreement with a spirit of fantasy. você precisa quebrar a concordância com o espírito de fantasia. Because you're attaching something unreal to this situation. Porque você está ligando algo que não é real a essa situação. And you have to get rid of the spirit realm as well. Então você precisa se libertar no reino espiritual também. Now, Agora, if it's the other side se é do outro lado and you were abused by e this você person foi abusado por essa pessoa and you just can't forget the person, e você não consegue esquecer essa pessoa, but it's not out of, oh, I wish he'd come back, e não é um negócio tipo, ai, queria tanto que ele voltasse, but more like, oh, I hope I never see him, mas é tomara que eu nunca veja. then you need to break agreement with the predator spirit. Então você precisa romper com a ligação, com a concordância com o espírito predador Yeah, and cut the tie. e cortar o laço. Dana, você pode falar um pouco mais o que é esse espírito predador? So, first of all, Em primeiro lugar, when I'm dealing with the spiritual realm, quando eu estou lidando com o reino espiritual, I'm not looking to name spirits by old-fashioned names. eu não estou procurando o nome de demônio, tentando descobrir como é que chama. I'm not looking for Beelzebub, Lord Eu of the estou procurando Flies. por Beelzebu ou qualquer outro nome desse. I'm looking for what does that spirit represent today? Eu procuro o que esse espírito representa hoje. Does that make sense? Faz sentido? So I'm looking at a spirit of anger. Eu estou olhando um espírito de ira, por I'm exemplo. looking at a spirit of rage. Eu estou olhando para um espírito de raiva. So it makes sense to us as we talk E about faz it. sentido para nós quando a gente conversa sobre isso. So a predator spirit for me Então, o espírito predador para mim would be attached to a person seria ligado a uma pessoa that is looking to do harm to others, que está tentando fazer mal para os outros, looking for a victim, procurando por uma vítima, looking for someone they can harm. procurando por alguém que eles possam fazer mal. So it's just basically that simple. Então, é basicamente simples assim. And you can feel it on people. E você consegue sentir nas pessoas. There are certain men that when they walk by me, Tem alguns homens que quando eles passam por mim, I'm like, I'm not getting anywhere near that man eu na minha cabeça vem assim, cara, eu não vou nem chegar perto desse cara, because I don't feel safe. porque eu não me sinto segura. And then there's other men you walk by and you're like, ooh, E tem outros homens que passam e fazem, that guy's got sexual stuff. esse cara tem um monte de coisa sexual para resolver. But it's different. Mas é diferente.
And then there's guys you walk by E tem caras por quem você passa. and you're like, ooh, that guy has that shiny sexual thing. Aí você fala, esse é aquele cara que tem aquele brilho sexual. Like he's going to try and talk you into a good time. Ele vai tentar, né, levar você numa conversa boa. Okay? Just saying. Got really quiet. Sorry. Só pra vocês, né, entenderem? Vocês ficaram muito quietos. Desculpa. And women have stuff too, guys. E as mulheres têm coisas também, tá? Homens, fique tranquilo. Yeah. Então, já que estamos na mesma área, como identificar que alguém, ou eu, está sendo manipulador ou vítima? Então, como que eu identifico alguém, ou às vezes a mim mesmo, e eu sou manipulador ou na posição de vítima? Okay, so a victim feels powerless. Uma vítima se sente sem poder. And one of the ways you know you're carrying a victim spirit E uma das formas que você sabe que você está carregando um espírito de vitimismo is your need to run around and get people on your side. é a sua necessidade de sair andando e colecionar pessoas para ficarem do seu lado. If you are running around trying to get people to agree with you, Se você está andando por aí tentando achar pessoas que concordem com você, you're doing it because you don't feel powerful. você está fazendo porque você não se sente poderoso. E da manipulação. And manipulation. And that's manipulation as well. E isso é manipulação também. I think sometimes we misunderstand manipulation Eu acho que às vezes a gente mal interpreta a manipulação, because sometimes we are using manipulation porque às vezes nós usamos a manipulação because we're just misunderstood. porque as pessoas não estão me entendendo. And I just need you to understand. E eu preciso que você me entenda. And so we partner with manipulation Então nós fazemos parceria com a manipulação to be heard, para ser ouvido, to be safe. para ficar seguro. Ok. Eu me sinto facilmente magoado com pessoas. E muitas vezes eu sei que eu perdoei, mas às vezes eu não consigo perdoar. Eu digo que eu perdoei, mas eu sei que eu não perdoei. Eu sei que a palavra de Deus fala sobre perdão, mas constantemente eu percebo que as pessoas me ferem. As pessoas me ferem. O que está errado comigo? Okay, so that letter Então essa carta has a little bit of self-pity in it, tem um pouco de autopiedade nela, which probably didn't want to be told right there. que provavelmente não queria que fosse contado isso. Forgiveness is a choice. Perdão é uma escolha. So the fact that you can't forgive O fato de que você não consegue perdoar is saying you're a victim. é a mesma coisa de ser uma vítima. If you want to be powerful, Se você quer ser poderoso, then you choose to forgive. então você escolhe perdoar. Forgiveness is one of the most self-loving things you can do. Porque o perdão é uma das coisas de alto amor que mais poderosas que você pode usar. And it's so powerful. É muito poderoso. You might need to learn boundaries. Você talvez precise aprender limites. See, we have a wrong understanding of boundaries in the church. Perceba que nós temos um entendimento muito errado de limites na igreja. We think that you're not allowed to say no. Nós pensamos que não somos permitidos dizer não. We need to learn the word no. Nós precisamos aprender a palavra não. It's powerful. É poderosa. And what happens with situations like this E o que acontece com situações assim is when we choose to forgive, é que quando nós escolhemos perdoar and then those same people come back in our lives e essas mesmas pessoas voltam nas nossas vidas and go past any boundaries e elas passam alguns limites and hurt us again, e nos machucam de novo. then you need to learn how to have proper boundaries. Então você precisa aprender a colocar limites corretos. But boundaries are not a penalty. Limites não são uma penalidade. I don't put up a boundary to penalize you. Eu não coloco um limite para penalizar você.
I put up a boundary so that there's mutual respect. Eu coloco um limite para que haja respeito mútuo. There are some people you forgive Existem algumas pessoas que você perdoa, that you might never, ever, ever want to talk to the rest of your life. que você talvez nunca mais queira falar para o resto da sua vida. And that's okay. E faz parte. It's not proof you didn't forgive. Não é uma prova de que você não perdoou. But the bitterness will be gone when you forgive. Mas a amargura vai embora quando você perdoa. E falando sobre perdão, qual seria a diferença e como que é trabalhado uma pessoa que diz eu perdoei How do you deal with e voltar a confiar novamente? I forgive you, but going back to the place of trust. Yeah. Okay. Forgiveness and trust are different. Perdão e confiança são duas coisas diferentes. And forgiving you and allowing you back into my heart Perdoar você e permitir que você entre de volta no meu coração might take some time to regain trust. pode ser que leve um tempo até que você ganhe a confiança de volta. It's not necessarily a sign I didn't forgive. Não é necessariamente um sinal de que eu não perdoei. If a spouse cheats on a husband or wife Por exemplo, se um dos cônjuges trai o outro and there's real repentance e acontece um arrependimento genuíno and I forgive, e eu perdoo, but it's going to take a while for me to trust you. mas vai levar algum tempo para que eu confie em você de novo. But Mas I can't allow fear to attach to this renewed relationship. eu não posso permitir que o medo entre nesse novo relacionamento. So I would rather ask the Holy Spirit to give me discernment Então eu prefiro pedir para o Espírito Santo me dar discernimento, so that I will know if you're being true or not. para que eu saiba se você está sendo verdadeiro ou não. So I'm not partnering with, oh no, is he going to cheat or not? Então eu não estou entrando em parceria com esse negócio de será que ele vai trair ou não vai trair? But trust does take some time to build. Mas a confiança leva um tempo para construir de volta. E cite alguns exemplos e algumas estratégias para que possamos vencer o luto. Acredito que é sobre como processar o luto. Que estratégia e exemplos para processar o luto, vencer isso. So grief is a process. Então, luto é um processo. I'm not expecting someone to come in for counseling Eu não espero que alguém que veio para ser aconselhado in a process of grief num processo de luto, and walk out and never grieve again. que a pessoa saia dali e nunca mais tenha nenhum sentimento de luto. It's a process. É um processo, But joy is powerful. mas a alegria é poderosa. And I'm looking for God to exchange grief for joy. Mas eu estou clamando a Deus para que Ele troque o pranto por alegria. Knowing that as I walk through the process, Sabendo que quando eu passo pelo processo, the hope, the joy a esperança, a alegria will help me through what is happening. vão me ajudar a passar através daquilo que está acontecendo. Now, Agora, it is a process, é um processo, but it shouldn't be forever. mas não é um processo eterno. And I find people stuck in grief, E eu encontro pessoas que ficam presas no luto. and that has become demonic. E isso se tornou demoníaco. So there is a time when you walk free from grief. Então existe um tempo onde você anda livre do luto. It's different for people, É diferente para cada pessoa. but you shouldn't be in it for years and years. Mas você não deveria estar dentro desse luto por anos e anos e anos. Take your pain to Jesus. Leve a sua dor para Jesus. See what he gives you in exchange. Veja o que Ele te dá em troca. Como que eu posso sentir aonde que está o Espírito Santo? Quando foi ministrado aqui para a gente se mover aonde o Espírito Santo estava, eu fiquei imóvel, porque eu não senti nada. Isso é normal? Leva tempo para a gente aprender a sentir o Espírito Santo?
I think it's hilarious that I run around and teach people about the Holy Spirit Eu acho que é muito engraçado eu sair andando ensinando as pessoas sobre o Espírito Santo. because I stood on the prayer line for 2 years without feeling a thing. Porque eu fiquei na fila de oração por 2 anos sem sentir nada. Nothing. Nada. I'm on the prayer line, Eu chegava na fila de oração, assuming the position. entrava na posição, Everybody around me's falling. todo mundo caía I'm standing. e eu de pé. 2 of us would be on the prayer line still standing. 2 de nós estávamos de pé na fila. We'd wave at each other. A gente dava oi assim. And I would get all these prophetic words. E eu recebia um monte de palavra profética. You're a tree firmly planted. Você é uma árvore bem plantada. You're a pillar in the house of God. Você é um pilar na casa de Deus. And I told the Lord, E eu falei para Deus, said, I swear, eu juro, if one more prophet gives me a tree or a pillar word, mais um profeta vier me falar de árvore ou de pilar, I'm going to hit the prophet. eu vou dar um soco nele. Because I wanted to experience what they experienced. Porque eu queria experimentar o que as pessoas estavam experimentando. Nothing. Nada. Well, we have this little secret called the Father Ladder, Mas nós temos esse segredinho chamado a escada do Pai, which tells us que fala para nós that a lot of times our disconnect to the Holy Spirit is because of our disconnect to our moms. que muitas vezes a desconexão com o Espírito Santo fala da nossa desconexão com a nossa mãe. Ouch, sorry about that. Ai, desculpa. And Então, in case I didn't offend all of you yet, em caso eu ainda não ofendi vocês todos, I'll keep going. eu vou continuar. And there's this thing called the religious spirit E tem essa coisa chamada de espírito religioso, that absolutely blocks out the Holy Spirit. que absolutamente bloqueia o Espírito Santo. On the prayer line, Na fila de oração, I'm about to give up. eu estava pronta para desistir. I'm like, this cannot be God. Eu falei, isso não pode ser It's de not Deus. happening to me. Não está acontecendo comigo. I'm a good Christian. Eu sou uma boa crente. And I was Eu a era. good Christian, Boa crente. but I was jealous and Mas eu envious. tinha inveja e tinha ciúme. I had some stuff, Tinha umas coisas. but I was a good Christian. Mas eu era bem boa crente. Yeah. And as I'm just about to give up, God, this is not working. This cannot be you. E à medida que eu ia andando, eu falava, Deus, isso não está funcionando, não pode ser o Senhor. I'm standing next to this really bitter elder's wife. E eu estou do lado dessa esposa de um obreiro, mas amargurada até o fim. And she hits the ground. E ela cai no chão. And she came up nice. E ela levantou bem boa. This is God. Eu falei, isso é Deus. It's either brain damage or God. Ou deu algum problema no cérebro da mulher, ou é Deus. And I thought, okay, this has to be God Eu falei, tem que ser Deus. because she was changed. Porque ela foi mudada. So I stood on the line another year. Então, mais um ano, eu entrei para a fila. And the second thing I ever heard on the prayer line 2 years, E a segunda coisa que eu ouvi na fila de oração em 2 anos, we had just had a sermon on Peter denying Christ. nós tinha acabado de ter uma pregação sobre Pedro negando a Cristo. And I went up to the prayer line and I had this thought. E eu cheguei na fila de oração e eu pensei assim, I think of myself as such a brave warrior. eu penso de mim mesma como se eu fosse uma guerreira tão corajosa. And Peter was like brave, right? E Pedro era assim, certo? And he denied Christ. E ele negou Cristo. So I had this thought. Então me veio esse pensamento. Maybe I would have denied him too. Talvez eu também negaria Jesus. Maybe I'm not as brave as I think. Quem sabe eu não sou tão corajosa como eu penso. So I'm pouring out my heart to the Lord. Então eu estou derramando meu coração na presença de God, Deus. I just repent for thinking more highly of myself. Aí eu falei, Deus, eu me arrependo por pensar mais de mim mesma. And I waited so long to hear him answer me. E eu esperei por tanto tempo para ele me responder. And I'm just pouring out my heart. I'm so sorry, God. E eu tô ali derramando meu coração, falando, I Deus, me probably would have perdoa. denied you. Eu certamente teria negado você. And I heard, E eu ouvi, no, you wouldn't have. não, você não teria. And I'm like, Eu falei, he talks. ele fala. And then I thought, oh,
Oh, he doesn't think I would have denied him. Aí eu pensei, nossa, ele acha que eu não negaria ele. He thinks I'm brave as I think I am. Ele acha que eu sou corajosa igual eu And acho que I'm eu just sou. like, oh, this is Isso aí, que cool. legal. And the next thing I heard, E a próxima coisa que eu ouvi, he says, no, ele disse não. in my day, No meu dia, you wouldn't have been asked that question. você não teria sido perguntada essa mesma pergunta. I'm like, what? Eu falei, o quê? I'm having this conversation. Então eu estou tendo essa conversa com ele. Oh, I wouldn't have been asked the question. Eu não teria recebido a pergunta? Said, you wouldn't have been asked if you were my disciple. Se você fosse minha discípula, não seria perguntado para você? I'm like, well, why not? E eu falei, por que não? He said, in my day, Porque no meu dia, nos meus dias, you would have been a Pharisee. você teria sido um fariseu. You can shut up now. Você pode ficar quieta agora. That's what I heard. É isso que eu ouvi. And that was the beginning of my healing and connecting to the Holy Spirit. E ali foi o começo da minha cura e conexão com o Espírito Santo. And I can feel it still today. E eu ainda consigo sentir hoje. I'm like, I don't want to be a Pharisee. Eu não quero ser um fariseu. I had such a religious spirit. Eu tinha um espírito tão religioso It was blocking the Holy Spirit. que bloqueava o Espírito Santo. Now, you did not hear me say, all of you that aren't feeling Him have that. Não estou dizendo que todo mundo que sente não tem o espírito, esse espírito. It's my story. Mas essa é a minha história. But I would check it. Mas eu checaria o coração. Como a gente está nessa onda do Espírito, como que a unção, os dons e os mantos funcionam? Como aprender sobre aquilo que eu tenho na minha vida e como que eu posso crescer nisso? I think it's an interesting question Eu acho que é uma pergunta muito interessante. because when we start to talk about gifts Porque quando a gente começa a falar de dons and mantles, e mantos, it kind of starts to separate us, doesn't it? parece que começa a separar a gente, né? Kind of makes an elitist situation. Parece que faz uma situação meio elitista, assim. Well, I'm the prophet. Eu sou o profeta. Well, I'm the healer. Eu sou o curandeiro. I'm the leader. Eu sou o líder. So I want to start this with, Então, eu gostaria de começar assim. when we minister with the children at Bethel, Quando nós ministramos com as crianças lá na Bethel, we tell them, a gente diz para eles: just because you're littler só porque você é pequeno, doesn't mean you have a smaller Holy Spirit. não significa que você tem o Espírito Santo menor. When you receive the Holy Spirit, Quando você recebe o Espírito Santo, we get the same Holy Spirit. nós recebemos o mesmo Espírito Santo. Now, what you do with that gift Agora, o que você faz com esse dom will help to know how you're going to walk out the gifting and the mantle. vai ajudar a você a aprender como lidar com o dom e o manto. What burns in your heart? O que queima no teu coração? Is it justice? É justiça? Then you're probably into deliverance. Então, provavelmente você vai entrar na questão de libertação. Is it bringing people, it just burns in you that the world is dying and no one's telling them? Then you're an evangelist. Então, se queima em você que todo mundo está morrendo e elas não conhecem Jesus, é porque você é um evangelista? If it's like, oh, but everybody needs to be kept real care of, you're a pastor. E se você tem aquela coisa, não, você precisa cuidar de todo mundo, você é pastor? Oh, I just got to tell everybody. We got to teach them. They have to know the Eu word. preciso You're a falar para as teacher. pessoas, elas têm que aprender, elas têm que saber, têm que ser ensinadas. Você é um mestre? I think if we learn what our gifts are, Eu creio que se nós aprendermos qual é o nosso dom, then we grow them as we walk them out. então nós crescemos à medida que nós caminhamos neles. I think we can quickly grow our gifts Nós podemos facilmente crescer os nossos dons, by stepping out. simplesmente por começar a andar neles. I think we can grow our gifts slower Nós podemos crescer mais devagar os nossos dons, by trying on other people's gifts. tentando experimentar os dons dos outros. What burns in you? O que queima em você? Go for it. Procure isso. And
I can remember the first time I'm on the prayer line praying for people. Eu lembro da primeira vez que eu estava na linha de oração orando pelas pessoas. I'm standing right next to Bill Johnson. E eu estava bem do lado do Bill Johnson. I'm like, I'm with the dog Eu right falei, eu here. tô com o cara. And they're calling up for physical healing. E eles estão chamando ele para orar por cura física. I'm like, Jesus, please let me have a headache person. Aí eu falei, Senhor, deixa por favor eu ter uma pessoa com dor de cabeça. And the person comes up to me, not to Bill, E a pessoa vem para mim, não pro Bill. has cancer. Tem câncer. And I'm like, oh, you want him? Aí eu falei, você quer ele? You have to grow in your giftings. Você precisa crescer no seu dom. And your belief in who God is through you is a big deal. E a sua crença em quem Deus é através de você é algo muito importante. Bill has a bent towards kingdom. O Bill, ele tem uma inclinação pelo reino. I have a bent towards justice. Eu tenho uma inclinação pela justiça. Once I realized that, E quando eu percebi isso, then I'm looking at the injustice of the cancer. eu estou olhando para a injustiça daquele câncer. And then I'm able to pray for the healing with as much faith. Então eu consigo orar pela cura com a mesma fé. And he has such belief in kingdom E ele tem tanta crença no reino that he's able to pray with faith. que ele é possível para ele orar com fé. It's not the gift of healing. Não é o dom de cura, It's the gift in us being worked out through the Holy Spirit in healing. é o dom em nós que é trabalhado pelo Espírito Santo para alcançar aquela pessoa com cura. How many of you felt like that? Like, oh, please go to someone else. Quem já sentiu isso, fala assim, por favor, procure outra pessoa. You know what? If you really have that, Se você realmente tem isso, then partner with someone who has the gift that you are feeling less of. então faça uma parceria com a pessoa que tem um dom que você sente que falta para você. And partner up for a while. E seja parceiro dele por um Because tempo. once you see a miracle, Porque uma vez que você vê o milagre, you are ruined for anything else. você está estragado pro resto. O que é o autismo? É algo espiritual ou é algo genético? Again, De novo, we are body, soul, and spirit. nós somos corpo, alma e espírito. And I can't give an answer for that that's clear. Eu não consigo dar uma resposta clara a respeito disso. It can be physical, Pode ser físico, spiritual, espiritual or it can be an issue of the soul. e pode ser uma questão da alma. The good news As boas novas são is God takes care of all those. que Deus cuida dos três. So you just pray what the Holy Spirit tells you to pray. E você ora o que o Espírito Santo pedir para você orar. I've seen autism bow through deliverance. Eu já vi o autismo se curvar diante de libertação. I've seen autism bow when we've done forgiveness. Já vi autismo sair fora quando a gente lidou com perdão. And I've seen autism bow in my son with a miracle. E eu vi o autismo sair do meu filho como um milagre. Now my son's was really slight autism, O meu filho tinha um grau muito pequeno de but it was autismo. learning disabilities that he Mas carried. eram more. diagnósticos de disfunções de aprendizado. I was in a church Eu estava numa igreja and we were just praying, e nós estávamos orando. and I'd never pray like this. E eu nunca orei dessa But forma. I felt like we had to go after the pharaohs and that were holding back God's people. E eu senti que nós tínhamos que orar e ir atrás dos faraós que estavam segurando o povo de And I Deus. just had people stand up and we're like, we go come against the pharaoh of sickness, E aí as pessoas começaram a levantar e falaram assim, nós nos levantamos contra o faraó da doença, against poverty. contra a pobreza. We're just praying. E a gente estava orando. And I noticed this little boy had stood up and was repeating after me. E eu percebi que tinha um menininho perto de mim que ele ficava repetindo tudo que eu falava. And during the conference, he was just off to the side. E durante a conferência ele só ficava do lado. He was always taking his shoes off. He couldn't stand his shoes on. Ele estava sempre sem sapato porque ele não conseguia ficar de sapato. I didn't really notice much more about him. E eu não tinha notado muito mais a respeito But dessa when I criança. said stand up, he stood E up. quando eu disse fica de pé, ele ficou de pé.
he's just declaring with me, E ele declarando comigo. and I heard myself say, E eu ouvi eu mesma dizer. and we speak to the Pharaoh of autism and we say, bow in Jesus' name. E eu disse, e nós falamos com o faraó do autismo e nós dizemos, se curve agora em nome de Jesus. And the little boy just repeating. E o menininho repetindo. Well, I didn't know he was autistic. E eu não sabia que ele era autista. We get done. Terminou, He sits down ele senta and he starts putting on his shoes. e ele começa a colocar os sapatos. And his parents are like, what just E os happened? pais dele estão, meu Deus, o que aconteceu? Because he would not keep his shoes on. Porque ele nunca ficava de sapatos. And over the next couple weeks, E durante as próximas 2 semanas, he was, by the end of 2 weeks, no final de 2 semanas, he had 95% to normal. ele te dava 95% normal. And it was simply demonic. E era simplesmente demoníaco. But it's not always just demonic. Mas não é sempre só demoníaco. My son's was not demonic. A do meu filho não era demoníaca. My son, when he was born with the cord around his neck. O meu filho, quando nasceu, ele estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. So he didn't get all the blood to his brain he should have had. Então ele não recebeu todo o sangue que ele precisava para o cérebro. Now looking at him, you would not know it. E olhar para ele, você não podia dizer que ele Great tinha kid. isso. Era um menino joia. Hard kid. Difícil. Very strong-willed kid. Bem cheio de vontade. Ah. But he couldn't read. Mas ele não conseguia ler. He couldn't see right. Ele não conseguia enxergar direito. And we don't know that. E nós não sabemos Because isso. he thinks everybody's reading and I don't know how they're pulling these words out. Porque ele falava, como é que as pessoas leem e juntam todas essas palavras? And so we found out that he was on the scale of the autism scale. E aí nós descobrimos que ele estava dentro da escala de autismo. And he definitely had dyslexia. E ele realmente tinha dislexia. And he had some other issues. E ele tinha algumas outras questões. Depth perception. Não tinha percepção de profundidade. And we prayed. Então nós oramos. And this one person so excitedly was, it's a deaf and dumb spirit. E aí uma pessoa pegou e falou assim, é o espírito surdo e mudo. I've seen this break. Eu já vi isso romper. I'm like, awesome. Eu falei, ótimo. He's on the prayer line. E ele está na fila de oração. We break off this deaf and dumb spirit. E nós quebramos esse espírito de surdo e mudo. And Timmy turned to me. E aí o time olhou para He mim. said, Mama, am I dumb? Ele falou, mamãe, eu sou burro. That's it. We're not praying that one again. Aí eu falei, não, ninguém mais vai orar por ele. If it's a deaf and dumb spirit, it had to bow there. Porque se tinha um espírito surdo e mudo, vai se dobrar agora. I am not labeling my child. Eu não vou rotular o meu filho. It was not a spiritual issue. Não era uma questão It was espiritual. Physical problem with the lack of oxygen in his brain. Era um problema físico de falta de oxigênio no cérebro. Now we kept praying, Nós continuamos orando. but we didn't cast out any deaf and dumb spirits on Mas a him, gente parou de mandar embora o espírito de because it wasn't surdo what e it mudo. was. Porque não era aquilo. And we took him to specialists to help him with movement therapy. Então nós levamos ele para um especialista que ajudou ele com terapia de movimento. We got him purple glasses, Nós compramos óculos roxos. and everything helped. E tudo ajudou. But he still couldn't read all the way. Mas ele ainda não conseguia ler tudo. But he wanted to go to college. E ele queria ir para a faculdade. He wasn't going to test high enough. E ele não ia ter um teste com uma nota boa o I'm suficiente. not going to tell him you're not smart enough. E eu não vou dizer para ele que ele não era And he inteligente o wanted to go suficiente. to a private college, E which ele costs queria money. ir para uma faculdade paga, que And era we're pastors. muito mais cara. I'm E thinking, nós somos pastores. well, we have a couple of prayers here, Lord. Falei, então nós temos algumas orações, Senhor. Money, Dinheiro. and he needs to be able to read well. E ele precisa ter uma capacidade de ler bem. It was horrible listening to him read. Era horrível ouvir ele ler. We read to him until he was in high school, Nós lemos para ele até ele chegar no, because it was no segundo so grau. frustrating to how hard he had to work. Porque era muito frustrante o processo para ele ler. And we've tried everything. We followed God in everything. Então nós tentamos de tudo, fomos atrás, buscamos a Deus a respeito de tudo. And he's about to have to test. E ele ia ter que fazer um teste. And this man walks up to my husband in his class. E um cara chega pro meu esposo na sala dele. Do you have a son named Tim? Você tem um filho chamado Tim? Tem. Is he dyslexic? Ele tem dislexia? Aham. Dislexia?
I think God wants to heal him. Eu creio que Deus quer curar ele. My husband's like, awesome. Aí meu marido falou, beleza? Is he here? Ele está aqui? No. Não. So they took a piece of paper like this Então out eles of the pegaram um bulletin. papel desse, de um caderno, The kid wrote, "Be healed, Tim." e ele escreveu assim, seja curado, Tim. Prayed over it. Orou sobre aquilo. My husband took it home, Meu marido levou para casa, had Timmy put it on his brain, pediu pro Tim colocar no cérebro dele, and Timmy didn't believe it. e o Tim não He acreditou. said, "All right, I'm healed." Ele falou, tá bom, eu tô curado. And God rebooted his brain, E Deus deu um reinício, um restart no cérebro dele. completely rebooted his brain. Completamente reiniciado. He needed a physical miracle. Ele precisava de um milagre físico. It can be any of those. Pode ser qualquer uma dessas causas. And the ending of this story Mas o final dessa história is we went to his college graduation, é que nós fomos na formatura dele. and to our surprise, E para nossa surpresa, he was the student speaker. ele era o orador da turma. Bom, temos mais 10 minutos, então acho que a gente tem tempo para mais 2 perguntas. O que você acha sobre medicação, o uso de medicação? Principalmente na questão, né, eu acredito que é antidepressivo, se precisa tomar, Ok. quando toma. E... So when someone comes to us for healing, Quando alguém vem para nós por oração, por cura, we never tell them to stop taking their meds. a gente nunca diz para a pessoa parar de tomar os remédios. If they think they're healed, Se eles acham que estão curados, we tell them to go back to the doctor and have it checked. a gente fala, volta no médico e checa. And we let that be handled there. E a gente deixa essa parte ser lidada com os médicos. Poderia nos contar um pouquinho sobre como... Será que quer falar um pouco de você é errado tomar antidepressivo? Pode ser, a Débora está comentando aqui sobre essa questão de medicação. E realmente, aqui no Brasil, às vezes, a pessoa fica triste e a medicação acaba sendo uma grande fuga. E hoje a gente sabe que a indústria da farmácia, ela usa a medicação. E também tem a questão que a gente escuta aqui no Brasil muito, a palavra farmaqueia, que significa feitiçaria, que é bruxaria, que é medicação e tudo aquilo. Ok. O que você pensa sobre isso? I have another long answer. Eu tenho mais uma resposta longa. So, probably about 6 years ago, I hurt my back. Aproximadamente uns 6 anos atrás, eu machuquei a coluna. I had such horrendous sciatic pain. Eu tinha uma dor tão forte I went to chiropractors, que eu fui para quiropratas and I was still traveling. e eu continuava viajando. And there were some times I just had to take a pain medicine. E às vezes eu precisava tomar um remédio de dor. And I didn't feel like it was a lack of faith. E eu não senti que era uma falta de fé. I felt like I was trying to help my body heal. Eu entendi que eu estava ajudando o meu corpo a curar. And I here and there whenever I actually needed it, E aqui e ali, quando eu precisava de verdade, until one day. até um dia, My back is hurting. I'm in South Africa. as minhas costas estavam doendo, eu estava na África do Sul, And I go to take a pain med, e eu fui pegar um medicamento de dor, and I felt a check in my spirit. e eu senti algo no meu espírito. And I felt like I was about to step into sin. E eu senti que eu ia entrar em pecado. You have to understand your discernment. Você precisa entender o seu discernimento. And I was surprised. E eu fiquei I'm like, surpresa. God, I've used, in last 5 years, I've used 10 of these. E eu falei, Deus, nos últimos 5 anos eu usei o quê? 10 desses? What's the difference now? Qual a diferença agora? And I heard, E eu ouvi, some trust in horses and some in chariots. uns confiam em carros e outros em cavalos. But we trust in the name of the Lord our Mas God. nós confiaremos no nome do Senhor. And as clear as day, I knew E claro como o dia eu entendi. I was starting to trust in the medication Eu estava começando a colocar a minha confiança no and not the remédio healer. e não naquele que pode me And curar. that was the place of sin. E esse era o lugar de pecado.
It wasn't the need for it, Não era a necessidade do or remédio, even that I used it. ou que eu usei, It's where I was beginning to put my trust in. era onde eu estava colocando a minha confiança. Yeah. Amém. Poderia nos contar, então, um pouquinho sobre a sua experiência agora em Redding, Your experience na Califórnia, que estava pegando fogo, was all on com esse fire. grande incêndio agora que aconteceu no final do ano. Como que foi que sentiu a atmosfera? What happened to the atmosphere of the city? Yeah. Yeah, well, I was in Hawaii Eu estava no Havaí when that happened. quando isso aconteceu. And my dad and my sister own a house in the fire zone. Mas meu pai e a minha irmã têm uma casa bem na região onde estava pegando fogo. And we went to bed knowing that their home was burned to the ground. E nós fomos para a cama sabendo que a casa deles tinha sido queimada totalmente. Woke up and it was still there. E eles acordaram e ainda estava lá. So we had the whole up and down of that whole week during the fires. Então a gente teve todos esses altos e baixos durante a semana toda, durante o fogo, Because their house was still in the fire zone. porque a casa ainda estava na zona de perigo. We lost 1,100 structures. Nós perdemos 11 mil, aliás, 1.100 casas, estruturas. Yeah. And so a lot of people were displaced. Então muitas pessoas perderam suas casas. One community lost every home in the community. Uma comunidade perdeu todas as casas na And we comunidade. met someone at the store E nós encontramos uma pessoa numa loja, in another community em outra comunidade, where their families had all had homes, onde todas as famílias tinham casas and all 10 of their families' homes were gone. e todas as 10 casas das famílias tinham ido So embora. it was really devastating. Então foi bem destruidor. The atmosphere was crazy. A atmosfera era muito doida. When we got home, Porque quando nós chegamos em casa, there was a frenzy. tinha um frenesi. And it stayed like that for, oh gosh, well, that was in July, E ficou assim, isso foi em julho, easily 2 months. mais ou menos uns 2 meses, Easily facilmente. 2 months. And you could feel it in the E você atmosphere. podia sentir na atmosfera. It wasn't so much fear E não era tanto medo, as it was frenzy. era um frenesi mesmo. It was just crazy. Era muita loucura. And everybody needed help, everybody needed something. Todo mundo precisava de ajuda, todo mundo precisava de alguma coisa. So it was quite devastating for our community. Então Yeah. foi muito devastador para a nossa comunidade. E para a gente poder estar finalizando, você poderia compartilhar uma experiência com a gente, ou seja, em sessão de Sozo, ou sessão de Shabar, ou alguma sessão, quando você mais sentiu assim, e agora? Né? Ou pôde se sentir, às vezes, desgastado espiritualmente. E como que você... Que experiências que você já teve que foi o mais desafiador e como que você lidou com isso? E principalmente não só com a situação, trazendo uma experiência da situação, mas como que você lida com situações e você está lidando com problemas, com pessoas, guerra espiritual, intercessão. Como você lida com isso consigo mesmo depois? As a minister? As a minister. Okay. Yeah. So the only time I have not loved a sozo A única vez que eu não amei o Sozo is when the person didn't get free. é quando a pessoa não sai liberta. And that's the only time when they leave I feel kind of Essa é a única vez quando eles vão embora que eu me sinto. And so we just brush off. Então a gente escova para fora. We physically just go, I just brush this off. A gente fala assim, Deus, eu quero escovar tudo, tirar de mim. Yeah. And I would say in the thousands of sozos I've done, Em milhares de Sozos que eu já fiz, I would say maybe only 20 times I've had to brush off. e eu posso dizer para você que eu imagino que no máximo umas 20 vezes eu tive que tirar. Because when people get free, Porque quando as pessoas são libertas, you're just excited. você fica muito empolgado. You're just like, yeah. Você fala, yeah! So that's for us. But in a sozo, Mas no Sozo, I have almost fallen asleep. eu já quase dormi.
And that's because you're dealing with a controlling spirit. Mas normalmente é porque eu estava lidando com um espírito de controle muito forte. So the spirit of control will put you to sleep. E o espírito de controle te coloca para dormir. So I pay attention to that. Então eu presto atenção nisso. So, and actually Teresa fell asleep one time and started snoring in a sozo. Porque a Teresa uma vez dormiu e começou a roncar no meio do sozo. I don't tell that you told this to everybody. Diz que eu não vou contar aqui pra Teresa que ela falou isso. E uma coisa que eu percebo, assim, agora deixa eu engajar aqui, que a gente já leu nessas perguntas. Aqui no Brasil, uma coisa que eu percebo da galera, assim, do timinho da guerra espiritual, do libertação, da cura. Meu Deus, a gente está numa guerra. A gente está numa guerra. Nossa, que guerra agora. Vai ter o contra-ataque. E agora eu vou sofrer uma retaliação na minha vida. O que está acontecendo aqui? E agora é o Exu, e agora eu não sei quem. Agora eu estou tendo um ataque. Meu Deus, agora. Como você vê essa questão assim de agora esse super-ataque e essa retaliação? Agora eu estou tendo uma retaliação na minha vida, guerra espiritual. Yeah, come back tonight and you'll hear the answer. Vem hoje à noite e você vai saber a resposta. Amém!